Olá, amigos. Hoje vamos conversar sobre as demências. Esse é um tema crescente de importância social e individual muito grande. Cada um de nós tem a preocupação com o seu futuro. A sociedade tem a preocupação com o seu futuro, porque o que se faz hoje é o que vai acontecer no futuro se você não tomar as devidas providências. Então, as demências são multivariadas. Naturalmente, que a demência mais comum, a demência mais falada, é a demência do tipo Alzheimer, descrita pelo médico alemão Alois Alzheimer, que consiste numa falta de comunicação entre algumas regiões do cérebro, levando principalmente à formação de corpúsculos especiais. Esses corpúsculos especiais vão acabar fazendo com que os neurônios não se comuniquem entre si de forma saudável e levam a uma atrofia da sede da memória, do hipocampo. Essa doença de Alzheimer, ela começa a aparecer em torno da 7ª década, ou seja, a partir dos 70 anos. Alguns indivíduos que têm a predisposição ou a forma genética podem apresentar muito mais precocemente do que isso. E o que a demência ela representa, no caso da doença de Alzheimer? Ela representa a perda do contato do indivíduo com o meio ambiente, a perda das aspirações pessoais. Como é que você faz o diagnóstico diferencial? Quais são as outras demências que tem? Existe alguma demência que seja evitável, que eu possa hoje, com 30, 40 anos de idade, 50 anos de idade, 60 anos de idade, 70 anos de idade, existe alguma maneira de evitar que quando eu estiver com meus 90 ou 100 anos, eu não tenha o quadro degenerativo cerebral que vai me excluir da sociedade, que eu vou me excluir de mim mesmo? O que eu posso fazer? Então, importante entender que existe a demência, aliás, estruturada, a doença de Alzheimer, que são os corpúsculos amiloides que vão impedir a transmissão adequada, mas você também tem uma demência ocasionada por uma degeneração do lobo frontal com o lobo temporal. A parte frontal, a parte do raciocínio, a parte da intelectualidade, lado direito, lado esquerdo, e o lobo temporal, que é o lobo da linguagem, o lobo da construção espacial, junto com os lobos parietais. Então, essa demência frontotemporal, ela está muito associada a situações depressivas, a situações de ansiedade, onde se você fizer a cintigrafia cerebral com marcadores específicos, a cintigrafia cerebral com perfusão cerebral, através dessas substâncias radioativas de radioisótopos, que são exames da medicina nuclear, vão ajudar no diagnóstico, que vão mostrar uma hipoatividade dessas áreas. Fulano de tal se aposentou e não quis fazer mais nada. Deixou de trabalhar o cérebro. O cérebro precisa estar trabalhando. Você precisa estar fazendo uma atividade mental, não só a física, tem que fazer atividade mental, tem que exercer o seu raciocínio, tem que exercer a sua atividade intelectual. Então, a depressão e a ansiedade, e as psicoses e outras situações mentais fazem com que determinadas áreas do cérebro
vão perdendo os contatos entre si. Existe também uma demência associada à formação dos corpos de Levy, que é uma demência muito semelhante à doença de Alzheimer, que às vezes você só consegue fazer o diagnóstico através da biópsia cerebral ou de estudos muito avançados de neuroimagem. Talvez com a ressonância magnética de maior capacidade, de 7 Tesla, isso daí seja possível, ressonância magnética funcional nos aparelhos futuros. Existe também uma demência chamada demência vascular. Essa é que é a demência que a gente consegue evitar. O que é a demência vascular? É a atrofia, a degeneração dos vasos sanguíneos, levando a um mau suprimento sanguíneo do cérebro. Ou seja, os suprientes não conseguem, os nutrientes, melhor dizendo, não conseguem chegar de forma adequada. Então, todas as doenças que levam ao comprometimento do sistema cardiovascular podem levar à demência vascular. Como é que eu evito isso? Controlando a pressão, fazendo atividade física, controlando o açúcar do sangue, controlando os lipídios do sangue, controlando o metabolismo, vendo como é que está a tireoide. Então, são fatores que levam à alteração dos vasos sanguíneos. Se os vasos sanguíneos estão velhos, o cérebro está velho. Se os vasos sanguíneos estão novos, estão menos enrijecidos, estão com menos obstrução interna, melhor vai ser o aporte de nutrientes. Menos chance eu terei de ter uma perda da minha função cerebral, da minha atividade cerebral. Da mesma maneira que o músculo atrofia pela falta de atividade física, o cérebro atrofia pela falta de atividade cerebral, atividade intelectual. Você tem que ler, você tem que procurar se esforçar. Minha memória não está muito boa, então leia um livro e tente contar para algum amigo aquilo que você leu. Procure cantar, procure declamar. A poesia é um excelente artifício para você fazer com que o teu cérebro trabalhe de maneira ordenada. Então, a demência vascular é uma forma completamente evitável de doença cerebral. Além disso, pode acontecer uma falta dos mecanismos de absorção do líquido cefalorraquidiano, do líquor. Esse líquido é produzido diariamente em todos nós, 500 mililitros, todo dia, produzido todo dia, e todo dia reabsorvido pelas plexo coroide, estruturas que ficam nas cavidades do cérebro. Muito bem. Produzido nos plexos coroides, absorvido pelo cérebro. Se você tem um envelhecimento e um enrijecimento que pode acontecer, independente de todo o cuidado físico que você tenha, você vai ter um acúmulo crônico desse líquido, fazendo com que exerça uma pressão de dentro para fora no cérebro, provocando um funcionamento inadequado do cérebro, a chamada hidrocefalia de pressão normal, que caracteriza por um certo grau de demência, uma dificuldade de andar e até um certo grau de incontinência urinária, porque as vias do controle da bexiga são na parte mais interna do cérebro. Então, a hidrocefalia de pressão normal tem um teste que chama-se TEP teste, TEP do inglês de retirada. Tira um pouquinho do líquido, filma o paciente depois da retirada do líquido para ver se a melhora. Pode fazer testes intelectuais, testes neuropsicológicos, para ver se houve uma melhora na linguagem, na capacidade cognitiva. Resolveu? Faz um procedimento neurocirúrgico, que é uma derivação ventrículo-peritoneal, fazendo com que aquele líquido que está sendo produzido em excesso seja absorvido pelo peritônio. Um catéter que é colocado da cabeça e coloca-se então na região do abdômen, no peritônio. Ou seja, é uma demência completamente tratável. Então,
A pessoa está com distúrbio de memória, está com distúrbio de linguagem, está com distúrbio de localização, não está conseguindo fazer as coisas direito, está perdendo muito tempo, está esquecendo as chaves toda hora, não sabe onde é que coloca mais isso, não sabe mais o que almoçou hoje, não sabe o que comeu no café da manhã, não sabe mais, está faltando a evocação do nome de um determinado objeto, não consegue mais saber para que aquele objeto é utilizado, tem que fazer uma avaliação neuropsicológica bem detalhada. São testes neuropsicológicos que auxiliam muito o neurologista, o geriatra, o especialista nessa área, que tem muito a ajudar e minimizar as consequências da demência, que são devastadoras e que vão afetar uma grande parte da sociedade, que eu espero que não vai afetar nem a mim, nem a você que está vendo esse vídeo. É isso aí, um abraço a todos.